Sara Shiva solta o verbo ao comentar sobre o casamento do jogador Hulk Paraíba com Camila Ângelo, sobrinha de sua ex-esposa. Sobre essa história, eu não estou atacando ninguém. É sobre essa situação polêmica de um casal famoso que casou essa semana. Que a história é que ela foi morar na casa da tia e do tio. E a tia abriu a casa para ela, deu todo o abrigo, todo apoio para ela. E ela parece que se envolveu com o próprio tio. E tinham várias pessoas nos comentários dizendo: não tem nada a ver, ele que quis, ele também é culpado. Não me interessa. Não me interessa. Vou falar sobre isso aqui agora, vou falar das consequências espirituais disso. Tá? Vou falar das consequências espirituais disso. Porque eu não quero falar contra a vida de ninguém. Eu estou falando sobre espiritual. A parte espiritual. Por quê? Para que você que tem cabecinha fraca não ache isso interessante, não ache que é normal e não pense que também para você tá tudo bem e não ache que isso é um exemplo para você seguir, porque tem muita gente sem noção. Muita gente sem noção. Muita, tá? Muita gente. Então, quem é sem noção, o que acontece com essa pessoa que é sem noção? Ela pode, se essa pessoa fez, eu também vou fazer, né? Vou fazer também igual. Entendeu? E não, meu bem, não faça isso, por favor, tá? Não faça isso. Não imite esse tipo de bizarrice, tá bom? Por favor. Não faça jamais na sua vida esse tipo de problema. Não traga para a sua vida esse tipo de problema. Imagina a colheita. Para pensar na colheita, a colheita que essa pessoa vai ter. Para pensar. Uma pessoa que entra numa situação dessa, você entrar e derrubar e destruir uma família. Pastora Sara, ela não destruiu. Destruiu. Se ela... Pastora, mas será que foi ela que destruiu? Cara, não me interessa. Se ela entra no meio disso, você destruir para uma família ser construída em cima de uma destruição de uma outra família, isso não existe, gente. Gente, existe uma consequência grave, espiritual, gente. Grave. Entenderam? Grave. A consequência espiritual disso é muito grave. Não se brinca com esse assunto, tá? Tem gente achando que vai mudar alguma coisa na minha opinião. Felipe, aí é que tá. O Felipe escreveu assim: pior é que esse tipo de gente casa com a bênção sacerdotal. Vamos lá, Felipe, eu não sei quem tá pior. Se é quem acha que Deus está ali, porque Deus não está naquele lugar, ou se é o pastor que não é pastor, porque um pastor nunca faria isso, porque um pastor ele tem que ter o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo fala. Nunca um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai achar normal isso. Se um pastor, uma pastora, que se diz mulher de Deus, um homem de Deus, achar isso normal, não é pastor, só tem título, tá? Então eu hoje fiz um post onde eu questionei o seguinte: imaginem um mundo espiritual. Imaginem. Será que eles acham que Deus vai estar numa cerimônia dessa, abençoando uma história dessas? Cadê as pessoas que vão contar para eles? Eu conto ou vocês contam para eles que Deus não entrará nem naquela igreja, nem naquele templo? Quem contará para eles que Deus não vai estar ali? Isso não existe. Deus passa longe dessa cerimônia, tá? Será que eles têm pastores? Essa é a pergunta que eu fiz hoje no meu post. Porque não parece que eles têm pastores. Não parece. Parece que eles pagaram alguém para fazer o casamento. Porque você sabe que existem pastores que aceitam paga para fazer casamento.
Existem pastores que você contrata por dinheiro para fazer casamento. Pode me oferecer 1 milhão para fazer o casamento dela. Eu não faço o casamento de quem não acompanhei a vida. Eu não vou estender minha mão para abençoar um casal e eu ser cúmplice e testemunha de uma situação que eu não acompanhei e eu não sei se aquilo é da vontade de Deus. Se brinca com as coisas de Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. Não se brinca. Tem gente já ali empolgado, falando, não, pastora, pode pegar mais pesado. Vou pegar mais pesado agora. Porque olha só, eu tô falando o seguinte, a consequência espiritual de uma pessoa brincar com o altar de Deus. Subir no altar de Deus achando, não, mas é porque, Sara, eu aprendi, pastora, que Deus ele é misericordioso. Claro, se ele não fosse misericordioso e as misericórdias dele não se renovassem a cada manhã, nós estávamos tudo queimado e fulminado. Porque a gente peca até em pensamento. Nós estávamos tudo fulminado. Eu não tô falando disso não, meu bem, eu tô falando o seguinte, o altar de Deus, na Bíblia, era o lugar que as pessoas não podiam brincar. Ninguém poderia estar no altar, entrar no templo, estar nas coisas santas, sem purificação. A pessoa morria se a pessoa subisse no altar, no lugar santo, no templo do Senhor, e fosse ali ministrar, e ser ministrado ali, e a pessoa estivesse em pecado, ela morria. Esse local é o local de perigo, de morte. Não é Sara Shiva que inventou isso. Isso está na palavra de Deus, nas sagradas escrituras. Não é a Sara Shiva que fala isso. Isso são as sagradas escrituras. Eu não concordo. Não é questão de concordar. O problema é teu se você não concorda. Tem nada a ver com concordar isso aqui. Isso aqui que eu tô falando tem a ver com conhecimento das escrituras e não conhecimento das escrituras. Se você não tá entendendo, você não conhece as escrituras. Só isso, só esse é o seu problema. Quem conhece as escrituras e tá em pecado, sabe que o que eu tô falando é verdade, sabe que tá em pecado, tá quietinho, tá quietinha. Sabe que tem que se arrepender. Agora, quem não conhece as escrituras, você não sabe de Bíblia, você não sabe nada. Teu problema é outro, entendeu? Vou pegar um pouco mais pesado agora, ok? Posso pegar um pouco mais pesado ou não? O áudio tá bom pra vocês? Foi? Estão me ouvindo bem? Doutora Sara, então deixa eu entender. Você está brigando com algum casal? Não, não tem nada pessoal. Não é nada pessoal. O que eu tô falando aqui, que fique muito claro. Que fique muito claro para as pessoas. Eu estou falando dos princípios de Deus, santificação. Casamento é o juramento no altar de Deus. Eu não sou de Deus, eu não quero igreja. Tá, então não casa na igreja, casa só no civil. Vai lá só com o juiz de paz e faz seu casamento. Não brinque com o altar de Deus. O altar de Deus é um perigo de morte. Perigo de morte. Observa que o que eu estou falando não é contra ninguém. Eu estou mostrando para vocês um exemplo de uma situação que viralizou aí na mídia. Eu vi vários posts. E esse escândalo, essa situação de um casal que se casou, tudo errado e tal, só abre um espaço para a gente falar o seguinte, peraí, será que eles têm alguma ideia do que vai acontecer no mundo espiritual com a vida deles? Será que eles acham que Deus está abençoando isso? Esse é o nível da ignorância da pessoa? Será que eles têm pastores? Porque quem tem pastor ou padre, o padre é um padre verdadeiro ou pastor verdadeiro? Porque eu não sei que sacerdote é esse, que fala que tá tudo bem, que aceita isso? Que loucura é essa? Que insanidade é essa? Que pessoa é essa, seja quem for, que aceita uma loucura dessa? Quem é o sacerdote? Quem é seja o padre ou o pastor, que coopera, que acha normal uma situação dessa? Quem é? Fala pra mim. Quem é o líder espiritual, seja padre ou pastor? Qual é o sacerdote? Não, eu quero que vocês me digam. Qual é o sacerdote que vai concordar? Qual é o sacerdote que vai concordar com uma loucura dessa? Alguém tá falando, o dinheiro fala mais alto. Só se for.
Só se esse sacerdote for alguém que, de repente, fez o casamento, dinheiro. Só se for. Porque não tem explicação. Pra mim, não tem explicação. Pra mim, será que um cara que se diz sacerdote, se diz pastor ou padre, seja lá o que for, sacerdote que for, ele tem alguma ideia do que é altar de Deus? A seriedade do altar de Deus? A maioria das pessoas, eu coloquei no meu post hoje, não sabe que Deus nem aparece numa cerimônia dessa, onde não tem santificação. Quanto mais uma situação onde houve o escândalo relatado nessa situação aí específica. Agora eu vou pegar um pouco mais pesado, ok? E agora eu vou falar a dura verdade, a verdade que dói no ouvido de muita gente e de muito crente. Tô falando de crente aqui agora, não tô falando de gente do mundo. A verdade dura é essa aqui. Se um casal tiver feito sexo antes do casamento, o correto é o padre ou o pastor não celebrar aquele casamento até que aquele casal apresente um fruto que revele um real e verdadeiro arrependimento. O correto é aquele padre ou aquele pastor fazer um acompanhamento de perto com aquele casal. Acompanhar o processo de renúncia, o processo de consagração e de arrependimento, onde há um afastamento completo de corpos entre aquele casal de namorados e de noivos. Onde o casal passa ali, no mínimo, 3 meses em total consagração, sem se tocar, sem se beijar, em total arrependimento, para então aquele padre, aquele pastor, celebrar. Pastora Sara, por que o período de 3 meses? Porque foi o período, mais ou menos, que durou entre Isaac e Rebeca até eles se encontrarem, do servo de Abraão. Então é um prazo bíblico. É um prazo bíblico para um casal se reunir na intimidade sexual. Do servo de Abraão, quando ele encontrou a Rebeca, até ela encontrar Isaac, o prazo é mais ou menos de 3 meses. É um período mais ou menos de 3 meses ali. Então vamos parar para pensar. Por que o casal precisa se consagrar? Porque o arrependimento não é um blá blá blá, não é da boca para fora, ai, me arrependi. Isso não é arrependimento. Arrependimento é uma atitude. Uma atitude. Uma atitude. Ah, o homem disse, eu me arrependi de ter feito sexo com ela. Vamos ver se ele se arrependeu mesmo? Corta. Barulho do colar. Vamos ver se ele se arrependeu mesmo? Vamos ver se ele se arrependeu mesmo? Vamos ver? Botar no cabelo. Vamos ver se ele se arrependeu? Então vamos lá. Se um casal, vou repetir, se um casal tiver feito sexo antes do casamento, se o casal tiver feito sexo antes do casamento, o correto, obrigada, Ramiro, obrigado pelo presente. O correto, eu não tô falando do errado, eu tô falando do certo. Aqui nós estamos aqui para falar, eu como pastora, como missionária, pregadora do evangelho, eu tô aqui para falar o que é o certo e o que é o errado para vocês. Não tô aqui para falar o que agrada as pessoas. Tô aqui para falar segundo a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Vocês entenderam isso ou não? Quem entendeu? Sim ou não? Quem tá entendendo? Já tiver feito sexo. Tá? Se o casal tiver feito sexo antes de casar, é correto, eu pergunto, é correto? A pergunta é essa. Um pastor, um padre dizer, casa para sair do pecado. Isso é uma zombaria diante de Deus. Porque o casal está no pecado. Tô fazendo sexo sem ser casado. Você não tá em santidade, você tá em pecado. O sexo é exclusivo do casamento. Ele não pode, o sexo, ele não pode ser feito sem que vocês sejam o quê? Casados. Nós somos casados.
Pronto, agora vocês têm liberdade. Ah, é por isso que eu quero casar em pecado. Mesmo em pecado, eu quero casar para depois que eu casar, eu não estar mais em pecado. Você não entendeu. Você está casando em pecado, em zombaria diante de Deus. Pois você está casando, carregando para o altar. Deus não vai estar ali. Deus não estará ali. Você não tem o poder de obrigar a Deus a nada. Você não tem o poder de tomar a bênção na marra de Deus. Você não tem o poder de obrigar a Deus a te abençoar. Não é possível que baixe o espírito de mula desse na mente da pessoa. Demônios estarão na igreja. Demônios estarão ao redor do casal. Demônios, não o Espírito Santo. Eu sei que é difícil de ouvir. Eu sei que é difícil. Eu sei. Eu sei. Eu sei que o que eu tô falando é pesado. Mas eu preciso despertar você para a verdade. Eu preciso que você acorde. Se eu tenho amor pela tua vida, se eu quero o teu bem, se eu quero o teu bem, se eu me importo com a sua vida, o meu papel, o meu trabalho é te dizer a verdade, mesmo que doa. Essa é a verdade. Um pastor e um padre não podem de maneira nenhuma celebrar um casamento de um casal que está em pecado. Não pode. Seja católico, seja evangélico, não interessa, no céu não vai ter placa de igreja, no céu não vai ter placa, nem de católico nem de evangélico, no céu. Então, a verdade é a seguinte, o casal que... nós fizemos sexo antes de casar, caímos. Não se case. Adie o seu casamento, no mínimo 3 meses. Isso é o correto. Isso é o conselho que um pastor verdadeiro, uma pastora verdadeira dá. Esse é o conselho que uma pastora e um pastor verdadeiro dá. Esse é o conselho que um padre verdadeiro dá. O casal caiu em pecado? Caiu. O que você, que é pastor e padre verdadeiro, você fala pro casal? Você fala assim, não casem, adia o buffet, adia o aluguel do vestido de noiva, adia tudo. Adia, vai lá, remaneja tudo para daqui a 3 meses. Entrem em consagração. Consagrem por 3 meses sem se beijar. Radical, porque para não ter o perigo de cair. Sem beijar, sem abraçar, só pegando na mão, anda só de mão dada no máximo, braço dado só, sem nada. Por quê? Porque assim, o que você vai fazer? Você vai provar com atitude, não com blá blá blá, para o mundo espiritual saber, olha, nós realmente nos arrependemos. Olha, nós estamos ofertando para o Senhor 3 meses, que não é nada, é trapo de imundície perto do que Jesus fez naquela cruz. Jesus morreu aos 33 anos, virgem numa cruz, dilacerado. Obrigada, Estrela, pelo presente. Jesus morreu virgem numa cruz, aos 33 anos, dilacerado, para que você possa entrar no altar dele e celebrar um casamento em santidade. Se você brincar com isso, você está brincando com o sangue de Jesus. Você está brincando? Você está achando que é brincadeira? Você está achando que você pode brincar com isso? Não brinque com o altar de Deus. Não se mete com o altar de Deus. Não se mexe. Não mexa com o altar de Deus. Não brinque. O altar é lugar de perigo, de morte. Ana Paula Valadão uma vez recebeu uma música que dizia assim: não posso mais viver para mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos que são maiores que os meus. Os meus sonhos te dou. Os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Lugar de morte. Lugar de se entregar como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar que a tua graça é melhor do que a vida. Estou no teu altar, lugar de morte. Lugar de morte. O altar é lugar de perigo, de morte. Não brinque com o altar. Não se case no altar se vocês estão em pecado.
Não brinque com o altar. Não abra essa brecha na tua vida. Deus não quebra princípios para cumprir promessas. Aprendam isso. O casamento teve tantos comentários pesados no Instagram que abriram um boletim de ocorrência. Depois disso, o Hulk falou em um agir de Deus. Misericórdia.